Você se recorda qual foi o maior vexame que o seu filho já fez você passar em público? Nossa, como é difícil quando a gente tem que educar, mas como que é muito mais difícil quando a gente está sob o olhar de várias outras pessoas em público, vários julgamentos, e eu sei que não é fácil tomar as decisões. Acho que é aquela hora que você pensa assim, meu Deus, não dá pra mim esse papel de ser mãe, eu não consigo, eu não sei se tá, não, realmente tá difícil aqui. E hoje a gente vai falar sobre como lidar com a criança com a birra infantil diante de situações em público, que eu acho assim muito válido a gente garantir algumas ferramentas e técnicas para que a gente minimize o máximo possível essas situações constrangedoras. E sempre começar, né? Não teria como eu começar diferente dando essa dica de combinados com a criança, de anteceder o que provavelmente vai acontecer. A antecipação, ela ajuda muito para que você lide com essas birras quando elas acontecem. E é como se fosse realmente uma chance que você tem de conversar com a criança sobre algo que vocês já deixaram acordados, né? E faz parte também desse processo de antecipar, você fazer com que a criança vivencie a situação mesmo quando ela ainda não aconteceu. Como assim, Daniela? Me explica melhor. Pronto, digamos que vocês vão para um restaurante e você já passou por várias situações constrangedoras em público em um restaurante, porque a criança não para quieta na cadeira, ou às vezes porque fica jogando comida, né? Seja no irmão, seja em cima da mesa, e há várias situações que você passa e às vezes não sabe como lidar. E aí, pegando esse exemplo dessa criança que está indo para um restaurante que vocês já sabem que vão, essa antecipação, né, esses combinados, eles vêm assim, de você fazer com a criança como se ela tivesse, faz de conta mesmo, como se ela tivesse imaginando ela indo para o restaurante, o que vai acontecer quando ela chega lá, como que é o trajeto no carro, o que ela vai estar fazendo enquanto ela está indo. Nossa, gente, isso parece bobagem, mas funciona muito, sabe? É você fazer a criança vivenciar antes do acontecimento, antes de vocês terem chegado lá no restaurante. Então, se o seu filho tem uma idade que já está, por exemplo, no pré-verbal, já consegue falar algumas palavras, entender um pouco do que você está falando, ou se ele está no verbal, melhor ainda, porque aí vocês conseguem discutir como será esse planejamento, que o segundo passo é isso, você planejar. E se a sua criança tiver uma idade em que ela consegue verbalizar, ela já pode participar desse planejamento junto com você. E aí, levando em consideração esse exemplo de a criança que vai para o restaurante, vocês vão lá e vão pensar assim, ó, filho, hoje a gente vai para o restaurante, aquele que você gosta, que tem um monte de brinquedos, sabe? Aquele que da última vez você foi com seu primo, mas que a gente discutiu um pouquinho lá porque aconteceram algumas coisas que não foram legais. Tá, pois vamos imaginar aqui com a mamãe como é que vai ser o nosso passeio de hoje. Quando você entrar no carro, o que você vai estar fazendo dentro do carro? Se você sabe que a criança é uma criança que perde o foco, assim, ou que desfoca muito rápido, porque tudo isso que a gente fala aqui é sempre levando em consideração o temperamento, o jeito de ser de cada criança. Eu tenho um vídeo, inclusive, que quem me acompanha no feed ou no canal tem um vídeo falando sobre temperamento infantil. É muito importante, se você não assistiu, que você volte lá para assistir, para entender como funciona seu filho, para você não passar muitas vezes de um limite que a própria criança não consegue ir além pelo temperamento, pelo jeito de ser. Vale a pena vocês conferirem lá. Mas aí, levando em consideração que você já conhece seu filho, já sabe como que ele funciona, claro que é muito importante que você, se identifica que a criança é uma criança que perde o foco muito rápido, de você já ir bem equipada, bem munida de algumas possibilidades, que é uma mochilinha de brinquedos, dos brinquedos que distraem, até para a gente fugir um pouco da ideia dos smartphones, tablets, que não é, né, que tem as suas vantagens ali da criança se distrair, mas que dependendo do tempo que é o uso dessa tecnologia, ou dependendo de como que é o impacto, porque tem crianças que quando estão usando
né, que quando usa o celular, por exemplo, na mesa de um restaurante, às vezes é uma criança que não consegue interagir com as outras pessoas. Então aí a gente já tem algum certo tipo de prejuízo social, né? E aí é sempre relevante a gente pensar que dentro desse nosso planozinho de levar objetos que a gente sabe que vão, né, objetos que vão realmente ajudar, não é só encher a mochilinha da criança de brinquedo e de qualquer brinquedo. É importante que você perceba quais são os brinquedos que mais conseguem chamar a atenção do seu filho durante o dia. Qual que ele realmente se entretém bastante, que se eu levar, eu já ganho alguns minutos aí, alguns minutos dessa criança brincando na cadeirinha sem muito problema. E aí, se a criança já for verbal, né, ou às vezes no pré-verbal ela já consegue dizer quais são esses brinquedinhos que ela gosta muito, ela mesma pode te ajudar a montar essa mochilinha, né, de levar para esse lugar. E aí, quando vocês seguem nessa mesma linha de raciocínio, de imaginar esse caminho, de imaginar esse trajeto, aí você vai, filha, aí a gente vai lá no carro, você vai estar na cadeirinha, brincando com qual brinquedo? Qual que você acha que você vai escolher da sua mochilinha que a gente vai levar? Qual que você imagina que você está brincando enquanto a gente está chegando no restaurante? E aí a criança vai interagindo, já vai pensando, já vai imaginando, e vocês vão construindo. Quando o filho chega lá no restaurante, a gente vai fazer um pedido de comidas. Eu preciso perguntar para você qual vai ser a comida, ou você já quer que a gente repita o pedido daquele dia, né? E aí você vai conversando com a criança sobre o que seria esse pedido, o que vocês vão comer, para que tipo de restaurante vocês estão indo, se é para pizzaria ou se é para um lugar que tem carne, né? Ou se é um lugar de hambúrguer. Vai atualizando para a criança já ir, né, se antecipando. E aí você fala, aí filho, lá na hora, às vezes tem muita comida ali na mesa, pode dar uma vontade de jogar uma comida ou de ficar fazendo algumas brincadeirinhas. O que você pensa sobre como a gente deve se comportar numa mesa de restaurante? Fala pra mim, como é que a gente tem que se comportar numa mesa? E se a criança souber dizer, ela vai construindo isso com vocês. Se a gente estiver falando aqui de uma mãe de criança menorzinha, né, as pequenininhas, aí você pode ajudar na construção desse pensamento. Filha, jogar comida no chão é certo ou errado, né? Fazer perguntas que ficam perguntas mais fáceis da criança compreender o que você já quer passar para ela, né? De ensinamento ali do que é certo e o que é errado. E aí vocês fazendo essa construção, você pode já deixar um combinado no carro mesmo, durante o trajeto com a criança, você já diz, aí se acontecer de você não conseguir cumprir essas coisas que a gente está combinando, mas já deixando claro que eu confio que você consegue, mas se porventura você não conseguir, a mamãe precisa te avisar que, por exemplo, se você ficar na mesa do restaurante fazendo coisas que a gente combinou que não são coisas legais de fazer, aí a mamãe vai ter que pegar você, tirar da mesa e levar lá para o carro para a gente ficar um tempinho enquanto você se acalma, enquanto a gente pensa sobre o que sobre o que você estava fazendo, tá certo? Então, quando a mamãe tiver que fazer isso, você não se surpreenda, a mamãe já está te avisando que isso pode acontecer. Mas tudo isso só vai depender da forma como você vai escolher, tá? E aí vai ser muito melhor se a gente não precisar disso, né? Vai tendo uma conversa sincera com a criança. Daniela, mas meu filho não entende, ele é muito pequeno. Vai tentando falar de uma forma, do máximo que você acredita que o seu filho entenda. E ainda assim não subestime, porque aquilo que você acha que ele não está entendendo, ele pode sim já estar entendendo. E no final das contas eles vão entender mais o que você faz do que o que você fala. Então se você deixou meio que o recado que se aconteceu algo fora do que vocês combinaram, vocês vão, né, você vai levar a criança lá para o carro para vocês ficarem um tempinho para conversar, para se acalmar e tudo. Se vocês já combinaram isso, quando acontecer, você precisa fazer isso que você deixou acordado com a criança que vai fazer. Então, se de repente a criança faz uma birra, na hora que chegar a comida e diz, eu não quero comer isso aí, eu não vou comer isso aqui, aí começa a birra, aí você tem que fazer aquilo que você prometeu que ia fazer. Que é, filho, agora a gente vai ter que ir ali no carro. Aí você pode até estar se perguntando, Daniela, isso aí vai botar mais lenha na fogueira, a criança vai fazer uma birra bem maior, a minha vergonha vai ser infinitamente maior, então não é melhor eu dar logo o que eu tenho que dar e tiver que corrigir, eu corrijo em casa?
E aí, assim, o perigo que a gente corre é isso, é de o tanto que a pressão social vem, o tanto que você tem receio desse julgamento, a ponto de você não aproveitar as oportunidades para fazer daquilo um momento de ajudar teu filho a desenvolver uma habilidade de vida. Porque, sim, você pode ensinar muita coisa em casa, e eu até dou essa dica de quanto mais comportamentos você conseguir treinar em casa, melhor, porque aí você realmente está num ambiente mais seguro, né, mais controlável, você tem como ir dando repertório para essa criança já entender, mas você não pode deixar de considerar que fora também é uma oportunidade de você ir construindo esse momento com a criança, né? De ele entender que aquilo que você fala, você cumpre, que o que é certo, o que é errado, as consequências naturais e lógicas. E tudo isso sem considerar que precisa de punição e sem considerar que precisa de castigo. Até porque quem me acompanha aqui sabe que a forma como eu trago a disciplina positiva ou essa educação mesmo parental é uma forma que lida com gentileza, com respeito, que não precisa da punição e que também não faz questão da permissividade, porque os extremos eles não fazem bem, eles realmente não têm muito benefícios. A gente tem um benefício nesse caminho mais equilibrado, né, da gentileza e da firmeza. E aí, voltando para essa ideia do restaurante, que você tá lá e que você já fez os combinados, vai sim existir uma situação que você pensa e que tá ali tudo fora do controle e que no final das contas você vai ter que realmente optar por aquilo que você decidiu, que é, não dá mais para ficar aqui, eu realmente vou ter que ficar lá no carro com meu filho. Ah, mas eu vou perder o jantar? A gente tem que colocar assim na balança, sabe? Quantas vezes então eu quero passar por isso? Que se eu não tiro alguns desses momentos para fazer isso com a criança, eu tenho que saber que por muito tempo aquele comportamento vai se repetir, porque a criança não teve a chance de aprender diferente. Então, às vezes sim, às vezes você vai ter que perder momentos, às vezes você vai ter que fazer escolhas que você não gostaria de fazer, mas e tudo isso em prol de uma habilidade que a criança vai adquirir e que você precisa lembrar que nem sempre o teu filho vai apresentar os mesmos comportamentos, né? As fases vão mudando e ele vai se transformando, ele vai crescendo, vai ganhando maturidade. Então, aquilo que você tinha muita dificuldade, quando essa maturidade ela vai sendo adquirida, você passa muito menos por isso. E, gente, todas as fases elas passam tão rápido que você precisa realmente aproveitar o que tem de benefício de cada fase. Ao mesmo tempo que pode se conformar com a ideia, né, se confortar com a ideia de que nem tudo ali dura para sempre, que é o que lhe dá gás para ir tentando. Não, vai dar certo, vai passar, mas ainda assim, sabendo que é só uma fase, eu vou construir algo, eu vou estimular algo em relação a isso que está acontecendo, né, porque o teu filho ele precisa, né, desse apoio, desse caminho crescendo juntos. A criança que cresce só com a punição ou só com a permissividade, sem a oportunidade de aprender as habilidades de vida, ela é uma criança que não tem como a gente dizer assim que o seu desenvolvimento, que o seu potencial foi alcançado ao máximo, sabe? E o nosso papel aqui, o papel de você enquanto mãe, e eu sei que é de tornar esse desenvolvimento o mais saudável possível. Não é fácil realmente, mas você tem sim algumas técnicas para isso. Você pode, durante uma birra em público, fazer algumas perguntas para a criança que tem a ver com aquilo que vocês conversaram. Ainda, né, naquela fase de planejamento, ainda naquela fase de combinados e de acordos. É a chance que você tem de, ao invés de dar um sermão, fazer a criança parar e pensar e observar o que ela está fazendo. Se ainda assim não for suficiente, se tudo isso que a gente está falando não for suficiente, às vezes você vai precisar realmente pegar o seu filho ali pela mão e tentar tirar ele daquela cena, né, daquela situação. E quando eu falo pegar pela mão, é um pegar pela mão que a nossa ação precisa acontecer de forma gentil e firme. Então, é um pouco complicado a gente pensar que uma vez que eu estou pegando pela mão, eu estou conseguindo ser gentil, mas dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Dá, porque você pode assim, pegar na mão da criança, aí uma vez que ela aumenta a birra, você solta um pouquinho a mão da criança, não puxa, não fica naquela de como se você estivesse num cabo de guerra, né? Não entra nessa disputa de poder, isso alimenta uma birra, isso faz com que aquilo que você está passando enquanto mãe
que é o vexame, o constrangimento, isso aumenta, né? E eu sei que é o que ninguém quer aqui, aumentar o problema. Só que muitas vezes é o que a gente faz, a gente aumenta o problema. Porque a nossa ideia é bater de frente com a criança e começar a dar os sermões ou indicar que vai dar um castigo. E toda criança que fica sob pressão assim, como ela está agindo no nível da emoção, ela não raciocina bem, a tendência é que ela fique cada vez com mais raiva e cada vez mais resistente. Então, a gente precisa sim ter algumas estratégias e ferramentas para facilitar essas horas, né, esses momentos que acontecem na hora da birra em público. E você, dentro desse movimento de puxa a criança um pouco, se ela resistir, você solta um pouquinho. E aí solta no sentido de folgar a mão, mas não, às vezes, de repente, se a criança é uma criança que corre, aí você realmente precisa estar ali com a mão segurada na criança e ela percebendo que você não está entrando numa disputa. Você fica calado, você às vezes só repete uma ou duas palavras que é isso aqui a mamãe já falou que ia fazer, lembra? Né? Repete poucas palavras, faz poucos movimentos, tenta manter a calma. Sei que não é fácil, mas a tua calma, a tua forma de agir implica muito em como a criança vai responder. Então, se você se mantém um pouco calma, ou pelo menos falando com gentileza, a criança tende a perceber que não existe um motivo tão forte para ela estar birrando. Aí a birra vai perdendo forças e você vai conseguindo ganhar o seu autocontrole, porque tudo isso faz parte de realmente como está o seu nível de autocontrole. Ah, Daniela, o meu já foi para lá, já foi para o brejo, né? E autocontrole, ele é construído também, né? O seu autocontrole, ele é construído, ele é uma parte que vem daquilo que você faz por você, do seu autocuidado. Então, para lidar com essas birras infantis, a gente sempre eu sempre preciso fazer uma ligação com a pergunta de como está o seu autocuidado. Sabe um dominózinho que implica assim, se você está se cuidando bem, você está se sentindo melhor. Se você está se sentindo melhor enquanto pessoa, você tem mais paciência para lidar com as dificuldades. Se você tem mais paciência, com certeza você vai escolher as melhores opções na hora de uma birra infantil. Você escolhendo as melhores opções, você resolve aquele seu problema. Mas quando o contrário de tudo isso acontece, que é você não está bem com você está super cansada, você está exausta, você não gosta do que você faz, você trabalha no que não te faz feliz, ali a carga e a energia já está muito baixa para você lidar, né, ter paciência com a criança, fazer boas escolhas. Então, tudo isso é uma implicação. Então, eu sempre falo, realmente, para lidar com a criança, a gente tem que primeiro um pouco olhar para a gente, olhar para dentro e perceber o que a gente está fazendo para construir, né, o nosso melhor processo ali de maternar, para a gente estar na melhor forma possível, sempre que puder também abrir mão da perfeição, né, lembrar e acolher as imperfeições, saber que nem tudo vão ser flores, nem sempre vai dar certo, mas que você está com um propósito, né, uma decisão de fazer o melhor que você pode ali para o seu filho. E quando você tiver, assim, em algumas situações dessas que a gente está falando em público, tenta lembrar que quem mais precisa de você é teu filho. As pessoas que estão ali ao redor, olhando e julgando, provavelmente são adultos, elas já têm a identidade delas construída, né? Elas já têm todo o processo delas estabelecidos, bem resolvidos ou mal resolvidos, tiveram o seu tempo de maturidade neurológica para fazer isso e já estão dispostas neurologicamente a conseguirem isso, sabe? Teu filho ainda não está. A criança não tem, às vezes, como responder ao que você quer, dependendo de como está essa maturidade dela. Então, se é uma criança pequenininha, aí você tem que perceber que você pode estar pedindo mais do que ela pode te dar. E aí, alinhar as expectativas ajuda muito, né? Você perceber que, às vezes, uma criança que te diz, não, eu não vou fazer do jeito que você quer. Se ela é uma criança que, por exemplo, está com 2 anos, 2,5, 3, que a gente sabe que é uma idade da construção da autonomia, que é quando a criança se vê mais independente, querendo fazer as coisas por si só, que é um processo natural do desenvolvimento, às vezes ela não está te dando aquele não para confrontar, ela está te dando aquele não para se afirmar.
Então, nem tudo é sobre você. Na verdade, é muito mais sobre o desenvolvimento que aquela criança precisa ter. Então, o que eu tô falando é que a birra, às vezes, ela vem como essa necessidade que a criança tem, de, às vezes, lutar para conseguir crescer. E esse lutar, ele pode se tornar algo bem legal se você não entra nessa briga querendo ganhar. Ou se você não entra nessa briga de jeito nenhum, você só entra no processo para ajudar essa criança a crescer. Então tem que ter alguém ali para decidir que não vai existir uma briga quando a birra começa. Porque se você juntar a birra do teu filho com a tua birra, nossa, gente, aí não dá para resolver nada. Não dá. Aí espera passar, porque nada vai sair daí. Nada vai sair de legal. O que provavelmente sai muitas vezes é o quê? Comportamentos de você depois se arrepender porque você fez de uma forma que você não queria fazer, você explodiu, perdeu a paciência, ou muitas vezes você cede, né? Que é você ficar mais ali, vou fazer logo a vontade dele, que é para poder isso acabar logo e eu não passar por essa vergonha. E aí, quanto mais você fica nesses extremos, mais isso vai acontecer, porque nada foi aprendido. Nada aconteceu de diferente. A criança, às vezes, até já está muito acostumada com o teu sermão a ponto de fazer ouvido de mercador, porque a criança ela tem isso como uma habilidade que não é de propósito, tá? A criança ela vai adquirindo isso, não, nem tudo eu posso ouvir, porque senão eu não vou aguentar. E ela faz aquele ouvido mesmo de surdo, de isso aqui eu não quero. É nunca proposital. Assim, quando eu digo nunca, faz parte do processo da criança ser mais egoísta, voltar o olhar para si. Porque quando a gente vai estudar isso na neurociência, a criança precisa primeiro olhar para si, para depois olhar para o mundo. Então, aquelas situações que ocorrem da criança estar bem egoísta, ou focada em si mesmo, ou te confrontando para poder se afirmar, isso faz parte do crescimento. Não significa dizer que ela vai poder fazer isso de qualquer forma, de qualquer jeito. Você vai ensinando os limites, só que esses limites eles podem ser ensinados sem necessariamente você precisar da punição ou da permissividade, né? Que fique claro isso. E quando a gente fala de birras em público, que é o que que eu tô trazendo aqui para vocês, a gente sempre precisa ter criatividade, né, na hora de pensar e criatividade e como se fosse assim a premonição mesmo de eu já sei que quando eu vou para aquele lugar, o meu filho se comporta assim. Então, o que eu preciso fazer para prevenir aquele comportamento dele que sempre se repete? Você precisa ir se preparando e se antecipando. Não só antecipar a criança, né, como a gente iniciou esse vídeo falando, mas também se antecipar. De já prever e de já fazer algo que seja nesse sentido, né? Quando você passe por aquilo não mexa tanto com as tuas emoções. Já seja algo mais a nível de consciência, né? Que você, não, eu tô consciente que isso já ia acontecer. Então, quando você tá consciente, quando você vai preparado, isso já ajuda muito. Às vezes eu vejo pessoas assim em público, resolvendo birras infantis, de uma forma que a gente percebe que é só para dar uma justificativa para quem tá assistindo aquilo. Né? Às vezes fica muito claro, eu não sei se pelo olhar que eu tenho da psicologia, da educação parental, acredito que não, acredito que vocês vão você compartilha desse sentimento comigo, que é de muitas pessoas agem com medo, com receio do que as outras pessoas vão pensar, se ela agir de tal forma ou se ela não agir, né? Porque parece que sempre você vai ser julgado, seja se você estiver fazendo algo, ou seja, se você tiver pensado em não fazer, ou não ter feito nada, né? E aí fica essa situação de você, muitas vezes, deixar de ir para lugares que você gosta, deixar de fazer programas que são legais com medo dessa situação acontecer, com medo desse julgamento, dessas situações constrangedoras. Então, na verdade, pode existir, sim, um planejamento para tudo isso. Na primeira vez que você estiver tentando com o teu filho, tudo isso que a gente está falando, possivelmente não vai funcionar. A criança ela precisa passar por algumas repetições para ela perceber que aquilo que você colocou como planejamento é aquilo que acontece. E que você realmente, e que o teu filho ele pode confiar que da forma como vocês decidirem é a forma que vai ser. Isso tudo ajuda as birras a diminuírem, porque
A criança, a birra, às vezes, ela é uma insistência, porque a criança pensa, se eu birrar mais um pouquinho, aí eu consigo. Porque da última vez, eu birrei uns 10 minutos aqui, não literalmente, mas eu birrei aqui uns 10 minutos, e aí ela cedeu. Aí hoje, eu vou birrar, se ela tentar segurar, mas eu vou birrar 15 minutos, porque 10 ela pode ser que ela não ceda mais 15 eu consigo. E aí, quanto mais você entrar nessa briga, nessa disputa, em tudo isso, mais a criança vai percebendo. E quando você não cumprir o que você diz, mais a criança vai percebendo brechas. E aí ela vai aumentando esse grau de testagem, sabe? De quantas vezes ela vai te testar para que você ceda, ou ela vai te testar para que você mude de ideia. Então, consistência é realmente algo que vale a pena você levar em consideração. Persistir, saber por que você está fazendo aquilo, qual foi o motivo da sua escolha para fazer isso. Então, o estilo parental, ele é isso, ele é uma escolha. Você pode escolher ter um estilo mais autoritário, você pode escolher com seu filho ter um estilo mais permissivo, mas você pode escolher ter um estilo parental, que é disso que a gente está falando, que é você ter os limites, as regras, mas também o respeito, o amor, né? Aquela criança que não é uma criança só obediente, é uma criança consciente, porque ela está crescendo ali numa aprendizagem que faz sentido, né? Que ela está entendendo como que funciona aquela dinâmica familiar. E aí isso ajuda muito na construção de identidade dessa criança, né? Dela perceber quem que são essas pessoas que estão ao redor dela, quem que ela é dentro disso tudo. Mas para isso essa criança ela precisa de um ambiente seguro, de afeto, de acolhimento, né? Ela precisa se sentir importante. Quando uma criança percebe que está participando de um planejamento de como vai ser o passeio, ela tende a colaborar. Com certeza a criança vai tender a colaborar muito mais, porque ela se sentiu útil, ela se sentiu ouvida, ela se sentiu importante, né? Quando, mesmo que a criança seja pequena, que ela não consiga expressar muito, se você já conseguir levar esses conceitos que eu tô falando aqui de uma forma que a criança sinta isso, sinta que é útil, por exemplo, uma criança pequenininha de 2 anos, para ela sentir que ela é útil, ela mesma consegue já arrumar a sacolinha do brinquedo que ela quer levar. Olha, filha, pensa aí, quais são os brinquedos que você vai levar para brincar lá com a sua prima? E aí ela se vê, né, sendo uma criança que decide, sendo uma criança que pode escolher mesmo e que faz parte ali do planejamento. Tudo isso traz uma motivação, que essa motivação ela é inversamente proporcional a essa birra, sabe? Quanto mais a criança estiver motivada, encorajada, menos vai existir essa necessidade da criança de fazer uma birra para te chamar a atenção ou para mostrar as necessidades que estão por trás desse comportamento, tá? E aí, se tiver ficado alguma dúvida, se vocês tiverem interesse em outros temas, coloquem aqui no direct, nos comentários. Assistam outros vídeos que eu tenho aqui para vocês, porque a construção, o processo infantil, ele é um universo imenso, mas o que eu estou tentando fazer é trazer cada vez mais esse conhecimento para vocês se sentirem mais seguras, para os filhos de vocês ganharem com isso, né? Um desenvolvimento mais saudável. E vou estar sempre por aqui. Qualquer dúvida, realmente não hesite em entrar em contato, tá? E criem coragem para ser a mãe que você pode ser. Abrace seus defeitos, abrace a sua imperfeição, acolha todos os sentimentos que vêm dessa maternidade que às vezes é pesada, mas também comemore as pequenas conquistas. Comemore um dia em que você achava que existia uma birra em público e que não aconteceu, porque você colocou em prática isso que a gente está colocando aqui. E comemorem isso. O processo de desenvolvimento infantil, ele é um degrau, sabe? Ele é assim, escadinha. Eu vejo que no mundo tão corrido que a gente está agora, a gente quer ir nesse processo de elevador. Só que a gente perde. Porque se a gente decide, eu quero ir mais rápido, eu quero ir pro elevador para resolver isso aqui. Às vezes o elevador vai lá pro subsolo, né? E a escada, você tem um controle de ir no tempo que você acha que é o seu tempo, que é o tempo do seu filho. E você sabe que se você for subindo, uma hora você chega lá naquela paisagem maravilhosa. E é isso.
A gente se vê no próximo vídeo e vai ser sempre um prazer ajudar vocês nesse processo de maternar, tá? Um beijão e até o próximo vídeo.